Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião Litoral. E nesta segunda-feira, 17 de março, nós estamos recebendo com muito prazer dois advogados, dois professores. Ronaldo Serápicos, que é comentarista aqui do Opinião. Boa tarde, Ronaldo, muito obrigado pela presença. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, telespectador do Opinião Litoral, e ao meu grande amigo, doutor Rafael Quaresma, que nos acompanha hoje. Muito bem, Rafael Quaresma, que é advogado, especialista em direito do consumidor, professor também. Boa tarde, Rafael, um grande prazer recebê-lo aqui na Opinião. Boa tarde, Chico, o prazer é meu, eu agradeço o convite, rever você, o meu também grande amigo Ronaldo, e debater assuntos importantes aqui com o nosso telespectador. Uma alegria e uma satisfação. Muito bem. Senhores, nós vamos começar agora rapidamente trazendo um primeiro VT que vai falar sobre o Dia do Consumidor. Já passou, foi ontem o Dia do Consumidor, tivemos a Semana do Consumidor, mas temos um VT interessante e este é um tema, até porque o nosso Rafael é um especialista nessa questão. Vamos ao VT, por favor. Tamara compra quase tudo pela internet. E uma dessas compras deu uma dor de cabeça. Algum site falso que eu realizei alguma compra, coloquei os meus dados e acabou sendo clonado o cartão. São muitas as formas para tentar enganar o consumidor. Esse casal quase caiu no golpe da maquininha. A gente foi comprar umas bebidas, né? Deu R$200, apareceu na maquininha o valor de R$200 e meu celular apitou R$2.000 que queriam passar. Então não passou, pelo fato de não ter saldo, né? E a pessoa até saiu de perto da gente. Há também as maquininhas de cartão que clonam dados. Tem ainda os golpes à distância, via ligações ou mensagens de WhatsApp. E os que usam a sofisticação da inteligência artificial. Todo cuidado é pouco sempre, mas a atenção deve ser redobrada, principalmente nos períodos de datas comemorativas. Diante de tantas promoções, os criminosos se aproveitam. A cada hora, mais de 4.500 brasileiros sofrem tentativas de golpe financeiro, segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A quantidade de crimes digitais praticados no ano passado, por aqui, cresceu 45% em relação a 2023, de acordo com a Associação de Defesa de Dados Pessoais do Consumidor. E se aquela boa promoção era golpe, é importante fazer um boletim de ocorrência. Muito bem, está o VT. Golpes, senhores, não faltam, hein? A sombra do mercado, 4.500. Olha, é muita coisa aí. Começar com você, Rafael, você é um especialista nessa questão. Bom, olha, é muita coisa mesmo, né? A gente tem, aliás, golpe para tudo que é gosto. Eu costumo brincar e dizer, Chico, quando a gente acha que já viu de tudo, sempre tem alguma novidade, algo novo que surge para iludir, induzir, muitas vezes, o consumidor a erro. É importante dizer, Chico, que o golpe ele só se aperfeiçoa porque, de alguma maneira, há uma contribuição maior ou menor, direta ou indireta, do consumidor. Não é? Pode ser até mesmo, como mostrou o VT, aquela questão da transação pela maquininha, não é? Obviamente que ali essa questão do erro, ao invés de R$200, R$2.000, e isso é reportado ao fraudador, mas é necessário essa participação ou essa relação, esse contato com o consumidor, né? Então, esse é um primeiro aspecto que demanda aqui uma atenção por parte do consumidor. A gente falou aqui até da inteligência artificial, o VT, a gente tem casos, Chico, de verdadeira engenharia social criada, construída para propiciar um ambiente propício à fraude. O que seria um ambiente propício à fraude? Aquele que desperta uma confiança do consumidor. Na engenharia social, você tem ali réplicas, obviamente que fruto de golpe aqui, não é fruto de fraude, réplicas que reportam uma central de atendimento de bancos, com a mesma música, com o mesmo número, não é? Nesse caso, ele fala, olha, o visor mostrava 200 e a transação era de 2.000. Às vezes você tem chamada no seu celular com o número do banco e não é o banco que está ligando. Então há todo um aparato tecnológico que para o consumidor leigo que não tem ali como verificar. A questão do boletim de ocorrência é mesmo importante, como também reportar esse fato imediatamente ou assim que possível
instituição financeira, se for o caso, não é, envolvendo o cartão de crédito, os bancos ou ao fornecedor, porque muitas das vezes é possível, com uma ação imediata, cancelar a transação, estornar o dinheiro, enfim, adotar medidas ali que podem minimizar ou mitigar esse prejuízo. Mas toda atenção, ela é necessária. Todo cuidado é pouco, Isso. né, meu caro Ronaldo Serápicos? Você, como advogado militante, imagino que tenha causas inúmeras em relação a essa questão do consumidor e de fraudes e golpes, enfim. Na minha área, especificamente, a gente tem uma ligação muito forte com a defesa do consumidor. Eu trabalho na área de direito imobiliário, que também é abrangida pela defesa do consumidor, então a gente acaba tendo essa relação. E o dia a dia nosso hoje é saber de um golpe novo. Você fica sabendo pelos jornais, fica sabendo pela rede social, pelo WhatsApp. Então, realmente, nós vivemos um momento de uma enxurrada de fraudes, de golpes, fraudes feitos por golpes, e a estimativa é que nós já perdemos quase 4 bilhões de reais em golpes nos últimos anos, né? Saiu alguns dias atrás nos jornais de grande circulação. Com relação ao consumidor, Francisco, eu acho que hoje o consumidor ele está exposto a 3 situações distintas, né? Que algumas já foram mencionadas aqui pelo Rafael. A primeira é o golpe puro, é aquele em que o cidadão, por descuido ou por um golpe muito bem engendrado, isso que o Rafael falou da engenharia social, é a pessoa te convencer de que você está falando com o banco, você está falando com o vendedor, que aquilo é super seguro. Então essa engenharia, esse é o golpe. Você tem que começar a aprender como funciona o golpe, aprender a usar as ferramentas de tecnologia, o cartão virtual de banco, né, o seu cartão de crédito, você não precisa mais usar o fixo, você pode usar um para cada operação, você cria um cartão novo. A história da senha, você não pode dar senha para ninguém, você não pode dar informação para ninguém. É muito comum as pessoas digam, o senhor é o fulano de tal, porque ele pegou no WhatsApp de alguém, sou o fulano de tal, tal. Ah, nós precisamos confirmar o seu CPF. E o cara fala qual é o CPF dele. Então, as pessoas estão sendo ingênuas demais. Sim. Então, o golpe é um caso de... os idosos, né? Os idosos, então... Não é a falta de contato com a tecnologia. Eu acho que não tem a ver com a idade. Tem pessoas mais jovens que não gostam da tecnologia ou não se aprofundam. Eles querem só conhecer o superficial. Como é que eu faço para postar uma foto no Instagram? Como eu faço para me proteger? Eu nunca me interessei. Então, tem isso também. Você vê pessoas muito jovens hoje caindo em golpe. Então, não é uma questão de etária, né? A segunda situação, Chico, e aí sim, aí é uma coisa que tem a ver com o direito, é a questão das empresas que não cumprem, não respeitam o consumidor. Então esse é um caso para o judiciário, é um caso para os órgãos de defesa do consumidor, eu acho que a gente vai falar mais sobre isso ao longo do programa. Mas o último item que eu queria destacar, e que é uma novidade que precisa ser aprofundada, é a relação das empresas com os golpes. Hoje nós temos muitas empresas que facilitam o golpe sobre os seus clientes. E a principal delas são os bancos. Os bancos não ligam para os seus clientes serem fraudados. Eles não dão suporte. Muitas vezes eles nem sequer cancelam as operações. O cliente imediatamente descobre que caiu num golpe, tenta ligar para o banco, tenta cancelar o Pix, tenta suspender o cartão de crédito. Se você tentar suspender uma operação de cartão de crédito, o banco te faz 1 milhão de perguntas, manda para um comitê, não há uma suspensão facilitada para o consumidor. Então, os bancos ganham muito dinheiro com os cartões de crédito, eles oferecem cartão para todo mundo, eles oferecem crédito para todo mundo. A pessoa cai num golpe de crédito consignado, de empréstimo, o banco cria uma dificuldade enorme para a pessoa reverter isso. Então, eu acho que é uma vertente que nós vamos ter que aprofundar, porque as empresas também têm responsabilidade na defesa do consumidor contra golpes. Sem dúvida. Aliás, nós saímos agora, Rafael, da Semana do Consumidor, né? Ofertas, 1000 ofertas, enfim, pelas redes sociais, por todos os lugares, e já vamos entrar agora no período de Semana Santa, de Páscoa, daqui a um mês, menos de um mês até, já estaremos em plena Semana Santa, e na Páscoa já N ofertas em todos os supermercados de ovos de Páscoa, etc. e tal. Que dicas, que recomendações você daria para o nosso consumidor? Bom, vamos lá, né? É importante sempre reforçar aqui que quando a esmola é demais, o santo desconfia, hein, Chico? Essa máxima vale, sobretudo, para as relações de consumo, né? Também não tem o almoço grátis. Semana Santa, hein? Sem qualquer trocadilho. Pois é, sem qualquer trocadilho, mas cai bem, né? Vem a calhar aqui. Por que a gente brinca e diz
justamente sobre isso, porque não tem milagre, não é? Quando você tem uma média de preço, hoje o Ronaldo falou dessa questão da tecnologia, eu faço coro com ele, concordo nesse sentido que o consumidor ele deve se apropriar da tecnologia, isto é, utilizá-la a seu favor. Não dá para saber tudo, mas, por exemplo, é possível se utilizar de sites confiáveis que mostram ali uma média de preço praticado. Não digo tanto aqui para a questão da Páscoa, vamos para as dicas já na sequência, mas, por exemplo, para outras transações, como foi a da Semana do Consumidor, o Dia Mundial do Consumidor, se você tem uma média de preço praticado, qual é o milagre para que aquele fornecedor pratique um preço sabidamente abaixo da média praticada, né? Então, várias possibilidades, ou é mesmo um golpe, ou se trata de uma fraude, ou o produto não tem a qualidade que é anunciada, ou muitas vezes sequer aquele produto é entregue. Nas fraudes mais clássicas, tradicionais, nós já repercutimos aqui, questão de compra de celular, que quando chegava pelo correio não era um celular, mas era um tijolo, ou era areia que vinha dentro, né? Então, veja que os golpes acabam ali se modernizando ou fazendo com que situações inimagináveis se concretizem. Em relação à questão da Semana Santa, nós temos tempo ainda, e uma dica que vale não só para essa data, mas para todas de um modo geral, e que poderia ser uma lição de casa para o consumidor, é a pesquisa prévia de preço. Fundação Procon do Estado de São Paulo sempre disponibiliza uma lista com o preço médio praticado nestes produtos. Então, essa lista acaba sendo um auxílio para o consumidor. A outra é verificar qual item ele pretende adquirir. Por quê? Porque, às vezes, você tem aquela diminuição do peso do produto e, portanto, da quantidade de chocolate em se tratando de ovo de Páscoa, mas a manutenção do valor. O consumidor acha que não teve aumento, ou acha, às vezes, até que diminuiu, e, novamente, não tem milagre. O que está acontecendo é que você está levando menos pelo mesmo valor, portanto, está pagando mais caro. Aliás, essa é uma prática muito comum no mercado. E, portanto, a lei também determina aqui que haja essa informação prévia ao consumidor. Sempre que se fizer a redução, é necessário avisar o consumidor. E como no ovo de Páscoa, Chico, tem, além de chocolate, brinquedo, outros itens, é importante ficar atento à especificação com relação à idade, não é? Veja ali qual é a faixa etária, se há perigo de ingestão dessas peças, quais peças são, para que não haja nenhum acidente de consumo aqui em plena Páscoa. Muito bem, dicas, portanto, do nosso especialista, o professor Rafael Quaresma. Pesquisa prévia, é fundamental que você, consumidor, faça pesquisa prévia, consulte o Procon, veja o preço médio antes de efetuar a sua compra. Eu vou pedir a licença dos senhores, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre algo que o Ronaldo já comentou no bloco anterior, o novo crédito consignado. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta segunda-feira, 17 de março, e hoje recebendo com muito prazer o advogado Ronaldo Serápicos e também advogado, professor de Direito do Consumidor, Rafael Quaresma. E agora, senhores, eu queria pedir a atenção de todos para um VT que trata do crédito consignado que está sendo lançado pelo governo federal, uma nova modalidade ampliando o alcance dessa medida. Vamos ver o VT, por favor. O empréstimo consignado tem juros mais baixos e parcelas descontadas direto na folha de pagamento. A modalidade é usada principalmente por funcionários públicos e beneficiários do INSS. Empresas também podem oferecer aos trabalhadores, mas precisam fazer um convênio com alguma instituição bancária, uma burocracia que desestimula os empresários. Para aumentar a oferta de crédito consignado, o presidente Lula chamou representantes dos maiores bancos do país e apresentou uma nova proposta: liberar o empréstimo pelo e-Social, plataforma usada por trabalhadores autônomos e pequenas empresas. A empregada doméstica, o funcionário que atende uma família, ele tem lá o seu registro, o seu recolhimento, mas ele não tem acesso ao crédito consignado. Ou de uma pequena empresa, uma pequena loja, uma padaria, uma farmácia.
Com a integração dos bancos ao e-social, o governo pretende atingir 42 milhões de pessoas e aumentar para 120 bilhões de reais o volume de crédito consignado no país. Nós confiamos que, tendo uma plataforma que possa centralizar a gestão do crédito consignado entre empresa, banco e trabalhador, nós temos um grande potencial de fazer com que o crédito consignado privado no Brasil possa, de fato, decolar e ter uma performance muito melhor. Não haverá mudança no percentual do FGTS, que pode ser usado como garantia para o consignado. Caso sejam demitidos, os trabalhadores podem usar 10% do saldo do fundo, mais os 40% da multa rescisória para quitar o empréstimo. Muito bem, aí está o VT. Ronaldo Serápicos, é uma boa medida ou pode trazer mais dificuldades adiante para quem usufruir dessa possibilidade? Olha, Francisco, o crédito é fundamental para você fazer uma economia funcionar, né? Então, uma economia que está em crescimento, que tem emprego pleno e que tem meios de produção disponíveis, o crédito é fundamental. Só que não é o caso do Brasil. Nós não temos os requisitos que eu mencionei anteriormente. Não temos pleno emprego, não temos garantia do emprego, não temos meios de produção, quer dizer, as pessoas não têm como começar o seu próprio negócio, como começar um novo investimento e tal. Então, nós atingimos, nos últimos anos, os maiores índices de inadimplência da história do Brasil e hoje estamos no pico. E a solução que o governo apresenta é propiciar a maior facilidade para que as pessoas se endividem mais. Aí você começa a ver quais são as garantias que foram mencionadas na matéria. Você pode usar o fundo de garantia, você pode usar a multa, você pode usar o seu salário, você pode usar o dinheiro que você guardou a vida inteira, você pode botar até a mãe nessa história, desde que o banco não perca. Então, quem vai emprestar o dinheiro nunca perde. Qual a segurança que o trabalhador tem nesse sistema todo? Nenhum. A única vantagem que está sendo colocada à disposição do trabalhador, você vai ter um dinheiro mais fácil, porque vai ser garantido pelo seu empregador, pela sua vida, pelo seu, por tudo que você fez. Fundo de garantia. Garantia, enfim. O fundo de garantia, que é para o sujeito não passar fome, vai ser usado para pagar a dívida do banco. Então, é assim, o primeiro governo Lula, se destacou surpreendentemente pela grande oferta de crédito. Então as pessoas compraram seu veículo próprio, a motinho, deram entrada na sua casa. Então um dos grandes itens da popularidade do primeiro governo Lula foi o crédito numa época que a economia mundial passava por um momento muito mais suave. O Fernando Henrique tinha deixado uma economia equilibrada com o Plano Real, então eles puseram crédito à disposição das pessoas e esse foi o motivo da sua grande popularidade. Eu acho que o que o governo está tentando fazer é repetir isso. E aí, só para mencionar, né, me espanta muito, até me revolta ver o ministro da Fazenda dizendo o seguinte: você que tem um pequeno negócio, não precisa de crédito para a sua empresa, não. Pega o consignado e põe na sua empresa. Então, é uma total, absoluta falta de respeito com a produção, com o trabalhador no Brasil, né? Você é o seguinte, ó, estamos dando crédito, nós vamos dar bolsa isso, bolsa aquilo, e vamos recuperar nossa popularidade dessa forma. O que se espera é que com esse crédito consignado facilitado, as pessoas não caiam novamente na jogatina, né, como aconteceu com essas bets todas. Você fica jogando à vontade, Bolsa Família jogando em apostas. Enfim, Rafael, como é que você analisa essa medida? Olha, eu faço coro aqui ao que disse o Ronaldo. Aliás, quando ele começou dizendo dos pontos positivos, eu falei, putz, eu vou fazer o contraponto aqui, não vai dar muito certo. Mas logo ele trouxe para a nossa realidade, que infelizmente é muito triste, né? Um país sabidamente pobre, o que nós trabalhamos, infelizmente, é um grau de endividamento ainda maior da população, e sem restar nada, hein? Isso é o pior de tudo, não é? Porque aquele alento, aquela questão relacionada a fundo de garantia, alguma verba excepcional, extraordinária, nós não temos. Logo, logo, já começa, se é que já não começou, possibilidade de antecipação do 13º. O Natal foi outro dia, não é? Então a gente já tem antecipação de 13º. Aquilo que a pessoa vai receber no final do ano, ela já antecipa, obviamente pagando juros altíssimos sobre isso e, portanto, recebendo um menor valor. Tem um ponto aqui, Chico, que me chama muito a atenção e que, na verdade, gera uma reflexão maior, que é nós assentarmos toda essa questão não na produção, mas no consumo, não é? Eu me lembro quando nós tivemos uma disseminação quase que desenfreada e
a pulverização não era o problema, mas a forma de, né, a falta de informação, a forma com que não se avisou o consumidor, isso sim foi um problema em relação a cartão de crédito. Muito tempo atrás, o cartão de crédito era algo restrito a certas classes sociais, não precisa ser elitista em relação ao cartão de crédito, pelo contrário, é importante que ele atenda todas as classes, é uma boa ferramenta se souber ser utilizado. O problema é que se disseminou o cartão de crédito para classes D e E com valor menor, mas sem qualquer tipo de informação. Eu digo informação em relação ao próprio funcionamento dessa ferramenta. O que aconteceu? O grau de endividamento, porque não avisaram o consumidor, mas ali nós temos um dos dinheiros mais caros do mercado. Eu digo que faço coro ao Ronaldo, porque o que ele falou em relação ao crédito consignado, ele tinha que ser. Não é? Qual é o risco ali que você tem? O dinheiro ele fica caro pelo risco e pelo tempo. Na questão do crédito consignado, o risco é diminuído se for aposentado, se for servidor público, como a reportagem mostrou, porque o servidor público, diferentemente da iniciativa privada, ele tem a estabilidade. Então, além de tudo, esse risco ele ainda é diminuído. Né? Então, veja só. O mesmo vale para o aposentado. Para o aposentado. Então, e ali você tem um seguro prestamista na falta do aposentado. Então, veja, se há uma diminuição do risco em relação à inadimplência, pelo tempo você tinha que tornar isso mais atrativo, mais interessante ao consumidor. O que eu quero dizer é que nós mantemos aqui aquela máxima de que você pega 10, paga 20, né? Dependendo do tempo, é possível até 84 vezes ali esse pagamento, você devolve o triplo do valor. É muito dinheiro apenas para se computar esse tempo. Então, novamente, na minha visão aqui, nós estamos olhando lá o efeito, né? Não estamos olhando a causa. E o que é pior disso tudo, que por detrás tem a questão da popularidade. A preocupação não é, infelizmente, com o cidadão, com o consumidor, né? O Ronaldo falou dessa situação, eu coloco aqui, falta planejamento, não se planeja as atitudes que são implementadas. Vai de qualquer jeito, não vai dar valsa e aí a coisa não sai como deveria. E o risco, como disse o Ronaldo, é exatamente do endividamento ainda cada vez maior, porque vai haver uma corrida aí aos bancos em busca desse crédito consignado, não tenha dúvida nenhuma. Sim. Eu acho que o programa equilibrado, Francisco, em que você ajuda o cidadão a colocar suas contas em ordem. Nós tivemos alguns programas recentes que tiveram bom resultado. O governo tem o Regularize, que é para a parte de impostos, e nós tivemos um outro programa mais recente para você. O Desenrola. O Desenrola, que era pagar sai do SPC, tenta parcelar. O nível de inadimplência era muito elevado. Portanto, então, se você apresenta uma possibilidade mais reforçada, primeiro coloque suas contas em dia, se equilibre, um pouco de educação financeira. As pessoas aprenderem a usar o cartão de crédito, por exemplo. Você tem um cartão de crédito, algumas pessoas no começo falam assim, eu posso comprar tudo que eu não podia. Não pode. Você só pode comprar o que dá que está dentro do seu alcance. Tem que ter uma ferramenta que você tem que aprender a usar com inteligência. Então, um programa com várias vertentes, olha, eu vou te dar um crédito muito barato, porque é risco zero. É risco zero para quem está emprestando. Se eu estou garantindo, por exemplo, no caso do aposentado, é risco zero. Então não tem sentido você... provento é caro ainda, né, Ronaldo? Não tem sentido você cobrar mais do que a inflação de um empréstimo desse. A inflação, é que infelizmente hoje a inflação deu uma disparada. Mas se o governo atacar em várias frentes, reduz a inflação, coloca ela bem baixinha, coloca um empréstimo por inflação e auxilia as pessoas a saírem da inadimplência, aí sim é um crédito inteligente que pode ser útil. Mas do jeito que está, tem que ser bem planejado, né? É planejamento, não é pensando na eleição em 2026 e, ao mesmo tempo, recuperar a credibilidade, a popularidade, ou seja, a aprovação que anda despencando por aí, como se sabe, do governo federal e, particularmente, do presidente Lula. Por isso, todas as recomendações aqui dos nossos convidados são fundamentais para você, meu caro telespectador, que esteja interessado aí nesse novo crédito consignado. Nós vamos agora para mais um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre um tema que também foi abordado aqui en passant, que é a questão da inflação e da taxa Selic no Brasil. Vamos para o intervalo, voltaremos em seguida.
Muito bem, estamos de volta com a opinião desta segunda-feira, 17 de março, e hoje recebendo com muito prazer o professor advogado Rafael Quaresma, que é especialista em direito do consumidor, e o nosso comentarista, o advogado Ronaldo Serápicos. E agora, meus caros, vamos ver mais um VT que trata exatamente da taxa Selic, que parece que vai subir, hein? Vamos ver o VT, por favor. Sinais de desaceleração do PIB começaram no final do ano passado. No último trimestre, a economia cresceu 0,2% e o consumo das famílias caiu, mesmo com o período de festas. Em janeiro, o comércio e serviços apresentaram um leve recuo na comparação com dezembro. Já a indústria ficou estável. Ainda assim, na comparação com o mesmo mês de 2024, os números foram positivos. A depender da opinião do mercado, a inflação segue pressionada e o Banco Central deve aumentar os juros, hoje em 13,25% ao ano. Se as previsões se confirmarem, significa dizer que a Selic deve fechar o primeiro semestre ainda em alta, e qualquer reversão dessa tendência só viria depois de julho. De acordo com os economistas, apesar do IPCA ter vindo alto em fevereiro, 1,31%, é a inflação futura que preocupa. Muito bem. As previsões não são nada otimistas, meu caro Ronaldo. Taxa Selic subindo, vai subir mais um pouco, bater quase aí 15%, enfim. Isso vai se refletir em todos os setores da economia. Os setores produtivos são aqueles que precisam de financiamento, vão sofrer, e isso gera um impacto cíclico na inflação. Você tem custo mais alto do dinheiro, a empresa gasta mais para produzir, tem que cobrar mais pelos seus produtos, os produtos mais caros geram um índice inflacionário, que pressiona o Banco Central para aumentar a taxa de juros, ou seja, é um ciclo vicioso. Se o governo não quebrar esse ciclo em algum desses pontos, você não sai disso. Então, por isso que me assusta hoje, né? Me surpreende, na verdade, alguns especialistas terem uma expectativa de queda da Selic para o segundo semestre. Eu queria que eles me explicassem baseado em que eles chegam nessa conclusão. Exatamente. Porque nós estamos com a inflação aumentando todos os dias. Nós estamos falando do IPCA, mas o índice da Fundação Getúlio Vargas, que nós deixamos de falar um pouco dele por conta da época da pandemia, quando ele teve uma explosão, todo mundo parou de usar IGPM, porque você teve aumento, por exemplo, de locação 20% em 2, 3 meses, porque ele refletiu o que estava acontecendo na economia naquele momento. O IGPM voltou, tinha dado uma estabilizada, se equiparou ao IPCA e agora em fevereiro ele deu uma cacetada. E mostra que isso não está sob controle. Você tem ali uma instituição independente que conhece da área econômica que está dizendo, olha, a inflação ela está em aceleração. Então não dá para você falar que Selic vai cair, com a inflação de alimentos totalmente fora de controle. O presidente está falando dos ovos aí, ele está perdido, ele não sabe, quer dizer, se o presidente da República não sabe por que os ovos subiram, imagina um cidadão comum. Ele está procurando o pilantra, expressão do próprio pilantra, entre aspas, que fez com que o preço do ovo subisse. Eu não queria ser deselegante. Estão sacaneando as galinhas. Eu não sei te dizer quem foi o pilantra que aumentou, mas o pilantra que deveria saber o porquê aumentou, eles estão todos sentados no Congresso, no Planalto e no Congresso Nacional. Porque veja, todo mundo sabe, quer dizer, todo mundo, aquelas pessoas que têm o mínimo conhecimento de economia, sabem o que aconteceu com os ovos. Nós tivemos uma crise aviária nos Estados Unidos, sacrificaram milhões de aves lá e eles tiveram uma quebra na produção de ovos. O que está acontecendo? O Brasil está exportando ovos para os Estados Unidos. Então, o que o governo faz uma hora dessa? Vou punir o cara que está aumentando o preço. Não, existe uma coisa que se chama lei da oferta e procura. O mercado aumenta os seus preços conforme a procura aumenta. Aumentou a procura, se tem menos oferta, isso é uma lei da economia. Quando ela não vale? Quando é um movimento especulativo baseado, por exemplo, numa tragédia. No Rio Grande do Sul, um exemplo, os caras aumentaram a água 300%. Tem que prender um cara desse. Ele está manipulando o preço baseado numa tragédia. Não é o caso dos ovos. O empresário está fazendo o que ele tem que fazer, gerar lucro. Como é que o governo resolve isso? Coloca uma alíquota de exportação, meu Deus do céu. O governo está acabando com as alíquotas de importação de produtos que nós não importamos, ou daqueles que não tem nenhuma diferença na cesta básica do consumidor. Vamos zerar o azeite. Qual é o sujeito que ganha salário mínimo que compra azeite? Nunca viu um litro de azeite na vida. Então, vai melhorar muito a inflação dos alimentos. Os ovos,
você tem que criar uma taxa de exportação para o sujeito poder falar, olha, está mais vantajoso vender no Brasil do que lá fora. Mercado interno. Então é uma incompetência generalizada. Para fazer forfé, vai dar a impressão de que é muito popular, usa esses termos todos inadequados a um presidente da República. Teve a capacidade de dizer, estão sacaneando as galinhas. Agora, ficar rezando para a Selic cair, sem mostrar nenhuma atitude para que isso aconteça, é realmente difícil de engolir. Café a 15% de aumento em fevereiro, enfim, carne, e vai por aí. Não, você viu que não tem vida fácil para o consumidor, viu, Chico? Ainda mais o consumidor brasileiro, ele é colocado à prova ali todo dia, o dia inteiro, não é fácil. Olha, eu acrescentaria aqui ao que disse o Ronaldo nessa questão da Selic, a lição de casa do governo, né? Falta também a diminuição dos gastos. A gente está indo para já passamos da metade do mandato e não houve redução. Aliás, não houve nem a estabilização dos gastos, o que já seria menos pior. Mas não, os gastos continuam numa ascendência. Houve a mudança do presidente do Banco Central, parece que não mudou, porque, claro, o presidente lá colocado, ele mantém a política da taxa de juros de acordo com a necessidade. Aquilo ali não pode ter uma ingerência, não é a vontade do presidente da República que faz com que a taxa Selic diminua ou não. São outros critérios, outros fatores, e a questão do déficit aqui e também dos gastos públicos, isso sim pode ser colocado na conta para o bom, para o bem ou para o mal, na conta do presidente da República. Então não há diminuição, uma parte ali da Selic que poderia ao menos estabilizar ou reduzir, não. E há uma série de consequências ou de efeito cascata aqui que a gente pode mencionar, Chico. Por exemplo, financiamento imobiliário. Eu espero estar errado, mas nós podemos nos deparar, aí é mais a área até do Serápicos do que a minha, não é? Mas nós podemos nos deparar com um problema junto às construtoras que estão entregando uma série de imóveis que estão prontos, não é? E que precisam ser comercializados, vendidos, e com financiamento imobiliário na casa de 13%, 14% ao ano, lembrando que já foi 7%, 8%, 9%, isso é impraticável. Você desestimula o consumidor, você não faz girar a roda da economia. É também uma lição basilar ali, né? Agora, como é que fica essa situação nesse cenário? Você não tem, para onde você olha, você só vê coisa ruim ali, só vê ponto negativo. É difícil, acaba ficando muito complicado. Essa parte não só da alíquota, não é, do imposto de exportação, como também uma intervenção nesse aspecto. Não digo intervenção em relação a tabelamento de preço, controle de preço, não necessariamente isso, mas uma intervenção em relação à aquisição, compra, não é? Que nem faz ali em relação à moeda estrangeira, está muito alta, o governo vende ali papel, enfim, nesse caso também participar para que haja uma diminuição do preço. O que está acontecendo com o ovo, a gente sabe, aconteceu tempos atrás com álcool, eu digo em relação ao álcool como combustível. Havia uma exportação injustamente da cana-de-açúcar e isso não era interessante para o usineiro comercializar o produto no cenário interno, no cenário doméstico. Ele vendia com o preço do dólar e, obviamente, maximizava aqui os lucros, que faz parte do negócio, como disse o Ronaldo. Então, se o governo não intervier, não participar nessa situação, o cenário tende a ficar ainda pior. A gente viu nos Estados Unidos, tem gente alugando a galinha, não é? Justamente para a questão do ovo. Então, talvez nós tenhamos isso de forma inédita, não sei, Ronaldo, mas aqui no Brasil. Aqui estão sacaneando as galinhas. Pois é. Tivemos o nosso presidente, Ronaldo. Os americanos estão tendo galinhas em casa e tal. Mas o que chama a atenção, né, só para finalizar, é assim, você tem que ter especialistas. Então, tem o caso do ovo, vamos ver as alternativas. Eu dei o óbvio, que é aumentar a taxação da exportação. Mas você pode ver quais são os insumos da produção. Zero o imposto, por exemplo, do milho, milho, né, do insumo, né, que é o alimento da galinha. Zera uma outra coisa que possa baratear o preço. Então você tem que ter um especialista. Quando você vê os caras responsáveis por fazer esse estudo, esse aprofundamento, dizendo que estão caçando o pilantra que aumentou o preço, você fala, meu Deus, nós estamos totalmente desgovernados. Aí, o que eu acho aqui, Rafael, não faz muita diferença para a economia, mas o mercado está vendo isso. O mercado está vendo que nós não temos saída. E aí você fala assim, bom, a previsão da minha taxa de juros vai aumentar, a previsão minha da inflação vai aumentar, isso gera um efeito cascata. Então, a desilusão com a economia vai se alastrando quando você vê que a economia não tem
um comando, não tem um especialista que apareça na televisão, que é agora a moda do PT aparecer para fazer pronunciamentos, para dizer, olha, estamos atrás das causas disso aqui. Estamos procurando elementos para baratear o preço desse alimento ou daquele alimento, não dá para fazer o ovo, então, mas conseguimos baixar do arroz. Então, essa falta de competência é que dá medo, que chama atenção, e você vê o ministro da Fazenda dizendo que a solução dele para as microempreendedor é o crédito consignado, e o presidente da República dizendo que vai caçar o pilantra dos ovos, realmente a gente fica com muita preocupação com a economia brasileira. Desgoverno absoluto e que só tem uma obsessão, que é reverter a impopularidade do presidente Lula, melhorar os níveis de aprovação e pensando na reeleição em 2026. Aliás, é o que faz o atual ministro das Comunicações, que é marqueteiro, fazendo a campanha do presidente Lula desde agora. É isso que vale, é isso que interessa ao governo. É realmente uma situação de absoluto desgoverno, infelizmente, o que vivemos e temos no Brasil de hoje. Eu vou pedir a licença dos senhores mais uma vez, vamos para mais um rápido intervalo, mas voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião e agora vamos para o último bloco, passa muito rápido. Eu costumo dizer que quando o programa tem conteúdo, passa que é uma beleza, passa rapidinho. Rafael Quaresma e Ronaldo Serápico, os nossos convidados de hoje, ambos advogados. Eu queria, neste último bloco, conversar um pouquinho, Rafael, a respeito da questão, você foi diretor do PROCON durante muito tempo e eu lembro que a sua época à frente do PROCON, os planos de saúde e os celulares eram os vilões na lista ali de maior número de queixas da população. Este é o cenário, ainda continua assim ou isso mudou um pouco, Rafael? Olha, eu acho que mudou um pouco, Chico, pelo seguinte, houve uma mudança de hábito também envolvendo os consumidores, né? A minha trajetória ali no PROCON de 2013 a 2020, nós tivemos já no último ano, ali em 2020, o início da pandemia, o que acabou, de certa forma, impactando muito nos hábitos dos consumidores. Eu digo em popularizar, por exemplo, compras online, compras virtuais. Nós tivemos ali um crescimento exponencial, inclusive de consumidores com perfis de nenhuma familiaridade com esse ambiente virtual. Então, nós temos, né, as empresas de telefonia, os grandes fornecedores, mas em relação a planos de saúde, há não uma diminuição, porque não há ali uma relação que seja favorável no sentido de não existir reclamações, mas como no plano de saúde muitas vezes a questão é de urgência, emergência, o próprio consumidor opta pela via judicial e não pela via administrativa, né? Diferente, eu estou discutindo um reajuste da minha mensalidade, a via administrativa é uma alternativa, mas eu estou discutindo a falta de autorização de um procedimento que é urgente, eu vou judicializar para obter ali uma liminar judicial. Então, nem tudo em relação ao plano de saúde vem para o PROCON e, portanto, isso acaba impactando no ranking das reclamações. Agora, em substituição, o comércio eletrônico, né, o e-commerce que a gente fala, este sim passou a ter um número maior de reclamações registradas porque houve um número ainda maior de transações realizadas. E aí a questão, Chico, é percentual. Se você aumenta em muito o número de transações, é natural que haja também um incremento no número de reclamações. O ponto me parece ser o seguinte, qual é o percentual de resolutividade? O que a gente sempre frisava muito, né, em relação a esse olhar do consumidor não é tanto para o número de reclamações. Eu diria que é impossível grandes fornecedores não terem reclamações registradas contra si. O que interessa é quanto das reclamações registradas são resolvidas. Se eu tenho 10 e resolvo 9, meu índice é de 90%. Agora, se eu tenho uma e não resolvo nenhuma, eu tenho 0 de resolutividade. Então, não interessa o número absoluto, interessa esse percentual como uma forma do consumidor eleger ali, escolher o seu parceiro. Quem eu quero como meu fornecedor. Agora, a justiça, Ronaldo, a gente observa que muitas vezes, quando o consumidor recorre à justiça, a justiça normalmente atende. Casos, por exemplo, planos de saúde. Né?
Normalmente, o próprio plano de saúde nem se interessa muito, não busca conciliar, deixa ingressar na justiça, não recorre, e o consumidor acaba ganhando a causa na justiça. Há hoje na justiça, nessa questão do consumidor, uma tendência em favor do consumidor? Não diria uma tendência, Francisco. Eu acho que, assim, geralmente, o consumidor vence quando tem razão. Essa é a regra. Na justiça acontecem falhas, acontecem erros, mas, no geral, percentualmente, ganha o processo quem tem razão. Isso é uma coisa que a gente não pode reclamar do judiciário. Pode reclamar da lentidão, de algumas falhas que não permitem o acesso integral à justiça, então algumas pessoas têm dificuldade, mas, como regra geral, quem tem razão leva a Porque vantagem. muitas vezes, Ronaldo, o consumidor, e Rafael, acaba não entrando na justiça exatamente pensando, vai ser custas processuais, Mas isso etc, é bom. etc e tal, e acaba não entrando, achando que não vai demorar muito, que não vai ganhar, e fica por isso mesmo, abrindo mão. São coisas diferentes, né? Aí ficar por isso mesmo, tudo bem, mas veja, o consumidor deve sempre procurar uma via amigável para resolver a situação. É que a gente está falando dos planos de saúde e em um determinado momento o plano de saúde optou por não fazer acordo com ninguém. Eles falam assim, vamos experimentar para ver o que vai acontecer. Vamos defender todos os casos, muito raro o caso que o plano de saúde não se defende ou não recorre. Ele vai até o fim, porque eles queriam testar, vamos pegar o termômetro, vamos ver o que pensa o judiciário a respeito disso. Porque a legislação de plano de saúde no Brasil é muito ruim, ela dá margem a interpretações, então é necessário, os planos de saúde num determinado momento queriam saber qual é o entendimento da justiça. Será que nós vamos nos dar bem com essa falha da legislação ou não? O judiciário não permitiu. O judiciário deu muitos ganhos de causa aos consumidores, porque os consumidores tinham razão. Tinham razão, né? Claro. Então, o que eu vejo hoje, em que há uma preocupação e um certo cuidado judiciário, e aí sim é uma tendência, são nas liminares. Porque a regra geral de direito é que você nunca expõe uma pessoa a risco se esse risco não tiver uma forma de não ser compensado. Então, por exemplo, você entra na justiça e fala, preciso de uma cirurgia de emergência, então eu vou morrer. O juiz dá liminar. Ele não vai nem pensar muito. Por quê? Porque isso aí é um risco reversível para o plano de saúde. Se o sujeito não tinha direito, o plano de saúde pode cobrar dele a cirurgia que ele fez sem necessidade, né? Ou que não era coberta pelo plano dele. Em compensação, se o cara morre sem a cirurgia, isso é irreversível. Então a regra da liminar é essa. Eu falo, olha, o que dá para mudar, o que não dá para mudar? A vida não dá para mudar, então dá liminar. Aí depois, se o processo não é correto, aí o plano de saúde cobra do cara, ele vai ter que pagar. Ou vai ficar devendo o resto da vida. Então eu diria que hoje há esse equilíbrio, mas infelizmente a demora da justiça fez com que alguns setores, não foram só planos de saúde, outros setores da economia, bancos fizeram muito isso, arriscassem, não vamos fazer acordo com ninguém e vamos ver o que acontece. Agora, para o consumidor, a hora que esse entendimento mudar, para o consumidor, a melhor coisa é sempre tentar fazer o acordo com o banco, com o plano de saúde, com a concessionária de serviço público. Hoje você faz acordo. Eu vi, por exemplo, no momento em que teve lá um apagão, muitos aparelhos eletrônicos foram queimados com uma sobrecarga. As pessoas que foram procurar a companhia de energia elétrica foram ressarcidas. Eles toparam fazer acordos. Os que estão na justiça estão até hoje esperando. Então, o consumidor primeiro deve tentar o acordo. Tenta o PROCON, tenta os órgãos né, nós tínhamos aqui o SIDOC em Santos, que resolveu muitos casos. Aí não tem jeito, vai para a justiça. Rafael, você é um especialista nessa questão. Não, mas é justamente esse ponto que muito bem coloca o Ronaldo, não é? A gente já tem aquela máxima lá de que às vezes vale mais um mau acordo do que uma boa briga, né? Há um risco quando a gente fala do processo. Não tem aquela máxima de que a ação é ganha, né? Você tem ali uma perspectiva, uma expectativa, mas certeza, obviamente, não se tem de parte a parte. Então, muitas das vezes é interessante mesmo a questão do acordo. Agora, para que o acordo seja viável, é necessário que ambas as partes estejam dispostas a isso. O que acontece muitas vezes, e aí o papel do judiciário é interessante, é que grandes litigantes, né, os fornecedores de carteirinha ali, como a gente diz, eles adotam essa postura de intransigência, sem qualquer tipo
de acordo com o consumidor, mesmo quando eles sabem, porque eles também sabem quando estão errados, mesmo quando eles sabem que estão errados e que tem certeza ali, né, de uma condenação. Então, nesse caso, por que não conciliar com o consumidor? Por que não fazer um acordo com o consumidor? Essa mudança de postura, Chico, é um grande desafio que se coloca, talvez um dos maiores aqui para a nossa quantidade de ações. Não é? Hoje se fala muito, a gente não comentou aqui, mas se fala muito da questão das aéreas. Eu tenho muitas ações nesse segmento específico do mercado de consumo, e diferentemente de outras, por exemplo, concessionária de serviço público é mais reticente com acordo. As aéreas, invariavelmente, elas procuram o consumidor, o seu advogado, quando a ação já está ajuizada, para tentar um acordo. E são acordos factíveis, não é? Porque, às vezes, o consumidor também sabe que a chance de ganhar aquele valor pleiteado é mínima, um valor menor imediatamente já compensa o prejuízo, seja ali de um extravio de bagagem, de um atraso de voo, de qualquer outra situação que acaba acontecendo. Houve um aumento exponencial também no número destas ações, mas não é porque há uma especulação. A gente tem que sempre tomar cuidado com isso. Outro dia eu vi um representante do setor aéreo falando, e lógico, elogiando muito ali advogado e consumidor, mas na verdade não tem aqui culpa de advogado e de consumidor. O que tem é uma falta de qualidade no serviço prestado. Tem muita ação porque tem muito problema. É necessário melhorar a prestação do serviço em relação ao transporte aéreo. E eu acho que aí, Rafael, eu queria saber até a sua opinião. Eu acho que o transporte aéreo é muito parecido com o plano de saúde na fragilidade da legislação. Se você tivesse uma legislação muito clara, eu vejo as aéreas, não é do meu ramo, mas eu vejo as aéreas falando assim, tem um acordo internacional que eu pago tantos dólares por mala, não interessa se você tem. Não. Então, se você tem uma legislação clara, o que acontece quando some a bagagem do sujeito? Está na lei lá e tal. As empresas vão parar com esse negócio. A mesma coisa do plano de saúde. O plano de saúde fica naquela história, olha, o tratamento que está em fase de experimento e tal, aí você tem a tomografia computadorizada, que foi uma revolução na história da medicina, que salvou milhões de vidas, levou anos para ser aceita como exame. Hoje daqui a pouco tem um novo exame computadorizado, você leva anos para as pessoas. Será que não tem fragilidade nessa área também? Rapidamente. Sem dúvida, eu penso que tem, e veja, até quando há essa insistência maior por parte do fornecedor, há lobbies ali, nós sabemos disso, não é? O próprio legislativo sinaliza de outra forma, é muito interessante a lei de 2022, depois daquela decisão do Superior Tribunal de Justiça, quando fala do rol, se é mitigado, se é taxativo, a lei veio justamente para dizer o óbvio e permitir essa proteção ao consumidor. Então, é necessário mesmo essa maior incursão, essa maior proteção para reequilibrar a balança, Ronaldo. A gente tem aqui um desequilíbrio muito grande de forças entre consumidor e fornecedores. Muito bem, Rafael, Ronaldo, nós teríamos muito mais a conversar, os senhores imaginam, mas nós temos limitações de tempo, chegamos ao final. Queria agradecer muito a participação e, sobretudo, os esclarecimentos de Ronaldo Serapis. Muito obrigado, Ronaldo. Eu que agradeço, Francisco. Um grande prazer rever o Rafael. E de Rafael Quaresma. Muito obrigado, Rafael. Eu que agradeço, Chico, também. A recíproca é verdadeira. Muito feliz em rever você e o meu amigo Ronaldo Serápicos. Muito bem. Ronaldo Serápicos e Rafael Quaresma, os nossos entrevistados do dia de hoje. Agradeço a ambos e especialmente a você, amigo telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Opinião. Muito obrigado e até lá.